Olá pessoal, bem-vindo aqui à resolução do exercício 3 da lista da NP1. Então é o seguinte, determinar as reações de apoio, determinar os diagramas de momento fletor, ou diagrama de momento fletor, né? E determinar o diagrama de cortante. A nossa viga é essa aqui, ó. Com apoio em A, B, uma rótula, em C e o apoio em D, com uma força, um carregamento distribuído de 20 kN por metro. Entre A e B a distância de 3 metros, entre B e C 2 metros e entre C e D 2 metros. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, para facilitar o raciocínio, é criar o diagrama de corpo livre. Então, o que seria? A gente projeta as linhas, né, em relação a esses pontos. E esse ponto que eu já projetei aqui é a metade da barra, para mim poder concentrar essa força. Eu sei que essa força aqui eu vou ter que multiplicá-la pelo comprimento total e ela vai ficar concentrada exatamente na metade, né? No caso, 3,5 metros. Então, aqui eu desenhei a barra. As forças que estão atuando eu vou desenhar todas, que é o que? Uma força oriunda aqui do apoio, que é o RA, o RB, que em relação a esse ponto A, que vai ser meu referencial, aqui é o meu zero de x, certo? Então, esse RB está a uma distância de 3 metros. Essa força aqui, que é resultante dessa força aqui concentrada, né? Eu tenho kilonewtons por metro, multiplico por metro, os metros somam com metro, vai ficar apenas kilonewtons. Como são 7 metros, 140 kilonewtons, e a distância que está do ponto A, 3,5 metros. Aqui eu não vou colocar a distância, porque não é só a rota, né? Só para a gente não esquecer dela. E aqui vai aparecer o RD. O RD está a uma distância de 7 metros, né? A soma aqui de 3 mais 2 igual a 7 metros é a distância. Então, vamos calcular as reações de apoio. Nesse ponto a gente tem uma rótula. E a propriedade da rótula aqui para a gente é interessante é que o momento na rótula é zero. Então, o momento em C, onde está a rótula, né, é igual a zero. Vou redesenhar aqui a viga, pegando só esse pedacinho, né, fazer um diagrama aqui só desse pedacinho. Então aqui eu tenho o C, onde está a rótula, e o RD. Aqui eu tenho uma porção dessa carga toda. Né, qualquer tanto que eu tirar aqui é 20 kN por metro, não importa. Né? Então esse trecho aqui, eu redesenhei ele aqui. Eu vou concentrar só essa porção da carga. Se são 20 kN por metro e aqui tem 2 metros, é 20 vezes 2. 40 kN exatamente na metade. Né? Lembrando que a gente está vendo o momento em C. Então tudo em relação a esse ponto C. A distância dessa carga concentrada para o ponto C é de 1 metro. O que sobra do outro lado é 1 metro, né? Claro. E o RD está a uma distância de 2 metros do ponto C. Então aplico as equações de momento. 40 vezes 1, 40 é essa força, vezes 1, porque faz girar no sentido horário, menos 2 RD, RD está a uma distância de 2 metros do ponto C e faz girar no sentido anti-horário, menos 2. Ora, agora eu pego esse RD, né, passo ele para o outro lado da igualdade e vai ficar positivo. Né? E o 2 que estava multiplicando, eu volto ele dividindo. Então 40 dividido por 2, RD tem um valor de 20 kN. Achei o valor de RD, coloco ele aqui. Eu sei também que o momento em A aqui é igual a zero. Por quê? Um apoio na extremidade, o momento é igual a zero. Então vou aplicar o momento em A aqui. Em A eu vou ter o que? Essas forcinhas que eu desenhei aqui. Ó. O RB está fazendo girar no sentido anti-horário. E a distância que eles encontram é 3 metros do ponto A. Como o momento é força vezes distância, a força é o próprio RB vezes a distância. Negativo porque faz girar no sentido anti-horário. Menos 3 RB. Mais 140, que é essa força, fazendo girar no sentido horário, é positiva, vezes a distância. 3,5 metros. Menos 2 seria 2 RD, mas como eu já sei o valor, já posso colocar direto. Ó, menos 20 vezes a distância, que é 7 metros. E isso é igual a zero, porque o momento em A é igual a zero. Então, vamos isolar isso aqui. Vamos pegar esse 140 vezes 3,5, está positivo. Passa para o outro lado e vai negativo. E essa multiplicação, 140 vezes 3,5, dá 490.
Está positivo, vai para o lado negativo, menos 490. 120, perdão, vezes 7 dá menos 140. Como eu vou passar para o outro lado da igualdade, vai mais 140. E menos 3, né, eu passo dividindo. Fico que RB é igual a menos 490 mais 140 dividido por 3. É a mesma coisa que 350 dividido por 3, porque aqui eu corto, né, mas primeiro eu faço essa soma, né, vai dar menos 350 e divido. Quando eu dividir, o sinal de menos some, eu vou chegar no valor de aproximadamente 116,67 kN. Agora eu já achei o valor, né, de RD e de RB, só falta o RA. Posso aplicar, vou colocar ele aqui, posso aplicar a primeira lei de Newton, né? Soma das forças em Y tem que ser igual a zero. Então as forças em Y que eu tenho é aqui o RD, o RB, o RA e essa força de 140, que é a resultante do carregamento. Então menos 140 porque é para baixo essa força, mais RA, mais 116,67 mais 20. Tudo isso é igual a zero. Então isolando aqui, né? Eu vou somar essas duas, somar com isso aqui, ainda vai continuar negativo, né? Vai ficar menos 3,3, eu passo para o outro lado da igualdade, já deixo o RA isolado. Aqui nós conseguimos calcular as reações de apoio. Então aqui RA vale 3,33 kN, RB 16,67 e RD 20 kN. Vou copiar aqui, né, o que a gente tinha feito e traçar aqui umas linhas para a gente fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso gráfico da cortante. Nesse primeiro trecho aqui, eu tenho uma força que é o RA, né? A nossa cortante vai ser, o símbolo é V em kilonewtons. 3,33 é o próprio valor do RA. Eu subi 3,33, porque o RA está subindo 3,33. Então subi. Agora é o seguinte, conforme eu vou avançando em X, o valor da minha cortante vai aumentando. Por quê? Porque quando eu estou a 1 metro, né, se são 20 kN por metro, quando eu estou na posição de 1 metro aqui, 1 metro vezes 20, a cortante vale menos 20. Quando eu ando 2 metros, ela já aumentou, ela está aumentando, né? Em módulo, ela vai para 20 vezes 2, 40 kN. E quando eu chegar aqui, 20 vezes 3, ela vai estar em menos 60 kN. Só porque eu saí lá do 3,33. Então, 3,33 positivo menos 60, eu vou chegar em 56,67. Então, nesse ponto aqui, né, eu tenho que traçar até esse ponto, porque aparece uma carga pontual, eu sei que o gráfico vai ter uma descontinuidade. Então, nos pontos aqui. Agora, no menos 56,67, eu tenho que subir 116,67. Então, basta somar menos 56 mais 116. Eu vou chegar no 60 positivo. Então, eu uno aqui, pronto, estou aqui. A mesma coisa, agora, se eu ando 1 metro, eu abaixo 20, a cortante vale menos 20. Se eu ando, né, qualquer tanto que eu ando aqui, basta multiplicar. Como aqui eu vou andar 4 metros, eu tenho que multiplicar. Então, 20 vezes 4 vai dar menos 80. Eu estou aqui no 60. Então, 60 menos 80 vai dar menos 20. Então, eu vou unir aqui. E agora só falta essa força aqui, que é o RD. O RD ele vale 20 positivo. Eu estou no menos 20. Menos 20 mais 20, eu vou parar no 0 e 1. Então, aqui eu consegui fazer de forma bem simples o gráfico da cortante. Onde, né, o que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Positivo, negativo. Agora que eu já consegui fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos destacar aqui as equações de cortante. Porque essa força cortante aqui, a gente viu que ela está crescendo, né? Em módulo aqui, ela está crescendo. Aqui ela vale um tantinho, aqui ela vale mais. Conforme eu vario o X, a cortante varia. E aqui também, conforme eu vario o X, a cortante está variando. Né? Só as reações aqui que provocou uma descontinuidade nos gráficos. Então, vamos ver o que? As equações das forças cortantes. Primeiro trecho. O primeiro trecho é esse aqui, entre 0 e 3. Né? 0 maior ou igual a x, né? Menor ou igual a 3.
A cortante aqui, Vx, é igual a menos 20x mais 33. Por quê? Essa aqui a gente já pode sacar ela direto, porque se o nosso eixo x é a própria barra e o eixo y está aqui no começo, a gente sabe que uma equação do primeiro grau é alguma coisa multiplicando x mais um termo independente. E o termo independente é onde a reta corta o eixo y. Como a minha reta está cortando aqui no 3,33, eu sei que é esse valor. E de onde que veio esse menos 20x? Simples. Aqui a força varia conforme eu multiplico essa força por um determinado x. Então, como é para baixo, menos 20x, eu multiplico, eu acho valor aqui, eu multiplico, eu acho valor, mais o 33, que é onde corta. Eu poderia também pegar essa força e integrar ela. 20, a integral de menos 20 aqui daria menos 20x mais uma constante, e eu teria que colocar em um valor que eu conhecesse a cortante, que era aqui. Ia dar que em zero a constante ia ser o próprio 3,33. Aqui, essa primeira equação é muito simples de a gente determinar ela, porque a gente já sabe onde que está cortando no eixo y. É o termo independente, o que não é multiplicado por x. E o termo multiplicado por x é a própria força. Isso quando a gente está falando, né, de um carregamento distribuído. Porque se não tivesse, fosse só uma força, a cortante seria simples, a cortante seria uma constante. Aí eu ficaria que minha V de x era igual à constante que tivesse aqui. Era mais simples ainda. Então eu já achei a V de x para esse primeiro trecho. Né? Para o segundo trecho é muito parecido, porque a força é a mesma. Essa equação aqui tem a mesma inclinação dessa, ou seja, é o mesmo termo que está multiplicando x, porque esse termo que multiplica o x é que determina a inclinação da reta. Então, o termo que multiplica aqui é os mesmos menos 20, né? Isso no trecho de entre 3 e 7. Então, a v de x aqui é menos 20x mais c. Agora, imagina que se essa é a reta, a gente está plotando ela apenas do 3 até o 7. Se a gente prolongar ela aqui, a gente vai ver que ela vai cortar o eixo y lá em cima, né? E como que eu sei onde que ela está cortando o eixo y? Simples. É essa constante c aqui é o termo independente. Para mim achar, eu sei que quando ela corta o eixo y, o x vale zero, né? Porque onde que o eixo y encontra o eixo x é no zero. Então basta eu igualar aqui para x igual a zero. Então, eu posso também, né, fazer por aqui, que eu sei que quando eu estou no 3, minha cortante vale 60. Então, se eu fazer aqui, eu vou conseguir achar essa constante, né? Imagina, aqui eu sei que vale 60, né? Eu preciso de um valor conhecido. Então, V de 3, porque aqui é 3 metros, é igual a 60. Então, eu vou substituir por 3, né? Menos 20 vezes 3 mais C é igual a 60. Então, eu chego que menos 20 vezes 3 dá 60 negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Então, chego que C vale 120. E é fácil a gente perceber isso, né? Porque se C vale 120, nesse ponto aqui eu teria que fazer 20 vezes 3, ia dar 120. Não, 20 vezes 3 daria 60. Menos 60. Mais 120, né? Menos 60 mais 120 daria o 60. E está correto, é isso mesmo. Então a minha v de x vai ficar menos 20x mais 120. Eu posso fazer nesse ponto aqui para ver se está correto também. Esse ponto aqui, a coordenada é 7. Menos 20 vezes 7 dá menos 140. Mais 120, menos 20. Então, a equação desse trecho é v de x é igual a menos 20x mais 120. Então, esse ponto aqui para mim é importante. Por quê? Porque aqui a cortante vale zero, né? Está em cima da barra aqui. Esse ponto a cortante vale zero. Esse outro ponto também a cortante vale zero. Então eu vou ter que determinar qual que é o x. Eu tenho que saber a posição desses pontos, porque onde eu tenho mínima cortante ou cortante igual a zero, eu tenho o máximo momento. E eu preciso desses pontos de máximo para quando for traçar o gráfico de momento. Então o primeiro trecho está obedecendo esta equação. E esse ponto está na reta do primeiro trecho.
como eu sei que aqui é zero, basta eu igualar a equação a zero que eu vou achar o x. Então aqui eu tenho menos 20x mais 3,3. Eu passo esse x para o outro lado, fica positivo, e volto 20 dividindo, né? Então, ou já posso passar o 3 também para lá, fica negativo, e o menos 20 vai dividindo também, negativo com negativo fica positivo. Eu chego nesse valor de x aproximadamente 1,166 metros, né? Aqui, menos de 2 metros. E vou marcar aqui, no segundo trecho, esse ponto está na equação do segundo trecho, que a equação é menos 20x mais 120, vou igualar a zero também, porque aqui, né, eu sei que vale zero o meu valor de y, porque está em cima do x. Então eu vou chegar nessa constante, nessa condição aqui de 120 dividido por 20, que eu tenho x igual a 6 metros. Então já sei esses dois pontos aqui que eu vou precisar calcular os momentos também. Então vamos às equações dos momentos fletores. Primeiro trecho é entre 0 e 3. Trazer nosso gráfico para cá de novo, né, que a gente é vida cortante. Vamos traçar o gráfico do momento embaixo, para a gente já se aproveitar daqueles pontos que a gente achou. Nossa barrinha, o momento é em kilonewtons por metro. Então, a primeira equação de cortante era essa, menos 20x mais 3. Então vamos fazer uma pequena observação. V de x é igual à derivada do momento em relação a x. Então eu passo esse dx multiplicando, eu fico que dm é igual a v de x vezes dx. Quando eu aplico integrando dos dois lados, esse d some fica momento é igual a integral de v de x dx. Então, para mim achar a equação do momento do primeiro trecho, eu tenho que integrar essa aqui, porque essa é a função da cortante. A bateria e não consegui mais conectar o microfone, estou usando o microfone do notebook. Ele é bem sensível, né? Pega qualquer ruído. Então, voltando, gente, é o seguinte: a gente já tinha visto essa explanação aqui sobre a derivada, então, ou sobre a integral, perdão, vamos integrar essa função, né? Para a gente achar a equação de momentos do primeiro trecho. Então, é uma integral bem simples, né? Vamos somar mais um aqui no expoente, descer dividindo. Aqui tem 1 mais 1 dá 2, dividindo, então fica menos 10x ao quadrado mais 33,33x mais c. Para mim achar o valor dessa constante c, eu sei que no ponto zero aqui, né, momento em zero aqui vale zero. Então basta substituir x por zero, eu vou achar o valor da constante. Então, substituindo, eu sei que eu vou achar que o valor da constante é igual a zero. Então, minha equação vai ficar m de x é igual a menos 10x ao quadrado mais 3,33x. Né? Aqui está o primeiro trecho, mas é porque eu escrevi errado. E aqui também, né, que eu já estava aproveitando isso aqui é de 3 até 7. Então, vamos lá. Nesse segundo trecho, né, a equação da cortante era essa, menos 20x mais 120. Vai ficar parecido, porque eu vou integrar isso aqui, vai ficar parecido com essa função aqui. Como? Aqui vai ficar menos 10x mais 120x mais c. Então aqui tem vários pontos que eu posso saber o momento. Um deles é aqui no final, no ponto 7 aqui, o momento vale zero. Aí faria algo parecido com o que eu fiz aqui anteriormente. Na rótula, que é 5, também vale zero. Então eu vou fazer em 7, momento em 7 igual a zero, porque é mais simples. Aqui, como está na extremidade, eu sei que vale zero, por isso eu vou fazer isso. Vou substituir aqui x por 7 para determinar essa constante. Então, essa constante vai ficar o quê? Menos 10 vezes 7 ao quadrado, dá 490, né? Mais 120 vezes 7. Passo para o outro lado. Vou chegar nesse valor de menos 350 para a constante. Minha função aqui do momento, nesse trecho, é m de x é igual a menos 10x ao quadrado mais 120x menos 350. Então, eu crio uma tabelinha aqui para o primeiro trecho. Porque no primeiro trecho, eu tenho que saber o valor do momento aqui, o máximo e onde ele termina. Então, para x igual a zero, o momento vale zero. Para x igual a
116, o momento vale aproximadamente 0,277 e para 3, menos 80. E para o trecho 2, seguindo essa equação, eu vou calcular em 3, porque é onde ele começa. Aqui em 6, porque eu sei que é um ponto de máximo, né, porque a cortante é 0, igual eu fiz para esse ponto. E em 7, que eu também sei que é 0. Então eu já tenho os pontos essenciais para fazer o gráfico do momento. Então aqui eu começo do 0, vou aqui para o 0,277 e depois para o menos 80. Lembrando que no gráfico do momento é inverso ao gráfico da cortante, o que é positivo fica embaixo, o que é negativo fica em cima. Então vou unir aqui, eu já posso, né, desenhar uma parábola aqui que saia do zero, né, o vértice dela vai passar aqui e vai parar lá, mais ou menos isso aqui. E percebam que esse menos 80 é comum às duas equações, porque é onde elas se encontram, né? Então eu sei que no 6, que eu calculei aqui, é onde eu vou ter o máximo, do momento vai valer 10 positivo, lá embaixo, né? E aqui vale 0, então só unir. O gráfico do momento está pronto. Aqui eu não coloquei esse preenchimento porque no PowerPoint é um pouco complicado você fazer esse preenchimento, né, nessas formas irregulares, daria um trabalho danado. Mas vocês entendem, né, que o que está embaixo aqui são momentos positivos e o que está aqui em cima momentos negativos. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, voltem o vídeo várias vezes para poder fixar. Não é tão difícil assim. Eu faço por esse método das equações, acho mais simples e mais difícil de errar. Isso aí.